Bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos atualizar o projeto Zero Dívidas Parcelas no Cartão. Yay! Ah, e não esquece que no final do vídeo tem mais um segredo da mente milionária para você. Então fica até o final do vídeo. Oi pessoal, esse é o momento mais esperado do mês, é o momento que eu atualizo o Zero Dívidas e Parcelas no Cartão. Esse é o objetivo, né? Meu objetivo, minha meta para 2024, 2025 e os anos que vão vir. Ele é o motivo também pelo qual eu criei esse canal. Então, compartilhar com vocês o andamento, as minhas vitórias, as minhas conquistas, é uma coisa que me deixa muito feliz e muito realizada. Então, vamos lá! Bom, vamos pegar aqui o projeto Zero Dívidas e Parcelas no Cartão. Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser atualizar o andamento, né, os valores pagos esse mês. Depois nós vamos atualizar os valores que ainda temos de dívida pendente. E por fim nós vamos tomar uma decisão uma coisa que aconteceu esse mês. Então vamos lá. Primeira fase. Vamos colocar aqui os valores. Como eu expliquei, eu uso o método bola de neve. Quem não entendeu, assiste o vídeo que eu vou linkar aqui. Eu vou linkar 2 vídeos aqui na descrição. O primeiro é qual é o método bola de neve ou avalanche, para vocês saberem o que é o bola de neve. E o segundo é minha confissão de dívida, para vocês entenderem de onde surgiram cada uma dessas dívidas. Então, quem não assistiu ainda, por favor, assista para vocês entenderem e se familiarizarem com tudo, tá? Pra não pegar o bonde andando, como a gente fala por aqui. Alguns lugares nem bonde tem, né? Então essa expressão fica meio estranha. Bom, primeira coisa, aqui eu anoto o que eu paguei durante o mês, né, dessa dívida. Nem sempre o que eu paguei, por exemplo, aqui, o que eu paguei em apartamento, vai diminuir exatamente do valor da dívida, porque muitas vezes tem correção monetária, tem juros, tem outras coisas embutidas no valor. Então não desconta exatamente o valor que eu pago, né? Ou no caso do meu sogro, por exemplo, eu estou guardando dinheiro e eu não paguei para ele, então o valor da dívida permanece o mesmo. Só para que vocês entendam. Então, de apartamento esse mês eu paguei 682 com 50. Tá, de sogro, no meu sogro. Eu peço desculpa pra vocês se a minha voz estiver meio fanha, ou se eu tossi que nem agora, porque eu ainda estou me recuperando de uma gripe. Tá bem difícil aqui, inclusive na categoria de farmácia eu estourei bastante. Faz uma semana que eu só quero saber de deitar e isso prejudicou até mesmo. Prejudicou até mesmo a vontade, assim, eu só queria saber de dormir e deitar, eu não conseguia editar vídeo. Foi bem difícil. Aqui foi em Nubank, né? FIES, então. FIES é o financiamento estudantil, né? Pra quem não conhece, para terminar minha faculdade, nos últimos semestres, assim, eu fiz, né, esse financiamento estudantil pra terminar e agora eu tenho que pagar, né? Mas foram, acho que os últimos 4 semestres, por isso que o valor é tão baixo, assim, né? E o Nubank eu paguei os parcelados 896 reais. Tô bem feliz que esse valor baixou bastante, né? Se vocês forem ver, era 1.300, 1.030 e agora tá abaixo de 1.000, né? Em Carrefour eu não paguei nada, tá? E futuro, vocês vão ver que eu vou deixar em branco por causa de um propósito. Vocês vão entender, tá? No valor das dívidas. Desculpa. Desculpa, pessoal. Eu vou tentar editar pra... Desculpa, pessoal. Eu vou tentar editar pra vocês não verem eu tossindo, né? Dívidas futuras. Eu também vou deixar em branco porque eu acho que a gente vai fazer uma modificação aqui, tá?
No apartamento, nossa dívida estava em 249.506,61. Agora ela está em 249.083. Mês que vem eu acho que a gente já baixa de 249. Infelizmente esse mês eu não consegui fazer nenhum tipo de amortização, né? Isso me deixa muito triste, mas, né, foram outras prioridades. Aqui na dívida do meu sogro, apesar de ter guardado dinheiro, eu não paguei a ele, né? Então, o FIES, a atualização do valor da dívida tá em 6.316,17. O Nubank eu tenho que somar. Então, vamos lá. Porque são os valores dos parcelamentos, né? Vou somar comigo aqui. Eu tenho que atualizar. Aqui, esse modelo, eu copiei o modelo da Cris, né? E aí, em que a gente visualiza as parcelas, tudo que passou, a gente passou julho, e agora passamos agosto, ó. Aqui estão os valores das parcelas. Nós já pagamos isso, então estamos felizes que tudo isso já passou. E agora nós temos que somar para ver quanto fica a nossa dívida. Eu não fiz nenhuma parcela nova esse mês. Olha só o que nós temos aqui. Novidade no canal. Agora não vou precisar mais somar a mão. Vocês não vão precisar mais me ver fazendo aqueles cálculos todos. Vocês vão ter como acompanhar. Então vamos somar aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Ok? Assim, assim, tá. Então, são 745,60 mais 609,70 mais 497,38 mais 367,49 mais 314,69 mais 314,64 mais 150,89 mais... Vocês estão notando que tem várias parcelinhas pequenas assim, né? Eu pretendo adiantar essas parcelas a partir do mês que vem, se Deus quiser. R$3.260,52. Se eu estiver correta, é isso aí. Vamos somar novamente? Só para confirmar? 3.260,52, né? Então, agosto já foi, a gente vai zerar aqui e somar de novo. 745,60 mais 609,70, 497,38, 367,49, mais 314,69, mais 314,64, mais 150,69. Vou colocar mais 0,20 centavos aqui, porque tem uma diferença de 20 centavos. Mais 150,89, mais 54,62, mais 54,62. 3.260,52. Fechou. Então, esse é o valor da nova dívida. Vou anotar aqui. Então, nova dívida é 3.260,52.
para setembro. Isso aqui era agosto. Tá? Ok. Então, lá onde nós tínhamos valor atualizado da dívida do Nubank, nós vamos ter 3.260,52. Bem possível da gente terminar isso aqui até o final do ano, né? Em Carrefour, como eu não paguei nada, a dívida continua nesse valor aqui, do parcelamento do meu Note, que na realidade é uma dívida do meu marido, tá? Agora nós vamos à terceira parte do vídeo, que é uma decisão que nós vamos tomar. Bom, no meu planejamento... Bom, no meu planejamento mensal, eu tinha calculado 950 para pagar o Nubank, mais 675 do apartamento, mais 175 do FIES e mais 350 do sogro, tá? Isso tinha dado 2.150. E mais R$20 de taxas bancárias que eu tinha colocado, então deu 2.170, apesar de ter dado toda aquela confusão. Esse foi o valor que eu coloquei no meu planejamento, tá? Eu acabei gastando, então, como a gente viu. Cadê aquela folhinha? Aqui. Eu acabei gastando 682,50. Eu gastei 350 do sogro, menos 171,15 do FIES e menos 896. Sobraram 70,35, certo? Certo. Eu ainda tenho R$20 das taxas que ainda não acabaram o mês. Então, sobraram 50,35 do valor que eu tenho para pagar as dívidas do projeto, que eu vou ter que destinar para alguma coisa. Eu tenho duas opções. Ou eu adianto parcelas para pagar o Nubank, ou eu abro uma caixinha para dívidas futuras, né? E coloco lá. E eu estou com a tendência, esse mês pelo menos eu vou decidir destinar R$50 para dívidas futuras. Eu vou mostrar para vocês o envelope, né? Eu não vou tirar esses R$20 porque o mês ainda não encerrou. Então, esses R$20 vão ficar aqui nesse envelope até o fechamento do mês. Ó, tem 50, 70, certo? Ó, 50, 70. Então, esses R$20 vão ficar aqui no envelope para o encerramento do mês, que aí eu vou tirar meu extrato e vou comparar e ver as taxas que né, da conta. Mas esses 50 aqui, eu vou abrir uma caixinha e colocar em dívidas futuras, né, no Nubank. E vou colocar aqui que nós vamos ter uma atualização de 1925. E aqui nós colocamos R$50. Nosso primeiro aporte nas dívidas futuras. Olha só que coisa linda. Independência financeira, infelizmente, não temos nada. Mas estamos felizes, né, com o andamento. Mas estamos felizes, né, com o andamento do projeto Zero Dívidas e Parcelas do Cartão. Bom, como eu prometi, nós temos ao final desse vídeo, nós temos o segundo arquivo da riqueza. E o segundo arquivo de riqueza, ele é meio polêmico, porque ele fala assim: as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Ele fala assim, como princípio de riqueza, né? Se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Eu discordo um pouco dele, mas eu entendo o que ele quis dizer. E como é que eu vou explicar pra vocês? Eu concordo discordando. Eu apliquei muito isso na minha vida em provas. Por exemplo, assim,
eu nunca estudei para tirar um 7. Eu sempre estudei para tirar um 10, sabendo que eu miro no 10 e acerto no 7. Porque se eu mirar no 7, eu vou acertar no 5, no 6, entendeu? Então, porque sempre existe uma margem, né? Então eu sempre mirei no 10. É mais ou menos isso que ele quer dizer, só que no princípio de riqueza. Ele diz que a gente tem que querer aspirar ser milionário, aspirar mais do que simplesmente ter independência financeira ou sei lá, viver bem. Ele quer nos tirar do pensamento medíocre e fazer com que a gente tenha mais ambição. Eu entendi o que ele quis dizer. Embora os argumentos dele sejam um tanto quanto perigosos e, tipo, não gostei muito do que ele falou em relação à mentalidade pobre, porque eu entendo que muitas pessoas simplesmente querem se sentir seguras e não tem nada de errado com isso. Ele só quer passar que você não precisa se sentir limitada ou presa a esse tipo de pensamento, que você tem potencial para muito mais, basta que você primeiramente acredite, né? Então, é isso. Esse foi o segredo, da riqueza de hoje. Beijão e bye bye.